Olá, iniciamos agora o Univesp Explica. Aqui, nesse programa, você saberá mais sobre os cursos da Univesp, sobre a nossa matriz curricular, sobre o desenvolvimento de habilidades e competências, sobre o futuro profissional. E eu sou a professora Simone Telles, a diretora acadêmica, e digo que esse programa é especial para você que está buscando um curso de graduação ou que já faz parte de um. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos nossos cursos do eixo de computação, que é Engenharia de Computação. E no Univesp Explica de hoje, nós vamos ter um papo descontraído com o professor Rodolfo Azevedo, que está aqui ao meu lado, que é o presidente da Univesp, e aqui na tela, do outro lado, com o professor Ronaldo Correia, tá? Então, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre o programa, eu gostaria de dizer que é um prazer, seja muito bem-vindo, professor Rodolfo, à Univesp Explica de hoje. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Professor Ronaldo, eu digo mesmo, eu sei que o professor Ronaldo vai trazer grande parte também da sua experiência, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Simone. Olá, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. Também é ótimo participar do programa com vocês. Perfeito. Bom, já que a gente vai falar de engenharia de computação, o momento é propício para a gente iniciar o nosso programa falando do perfil. Então, eu venho aqui para o professor Rodolfo. Rodolfo, diz para a gente qual é o perfil de quem quer fazer engenharia de computação? Bom, essa é uma ótima pergunta, Simone. A gente sempre ouve falar de engenharia e ouve falar de computação. E quando a gente junta as duas coisas ao mesmo tempo, a gente começa a entender que a gente reforça certas habilidades. A principal habilidade que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que engenheiro é uma pessoa que resolve problemas. E computação, um profissional de computação, ele também é um profissional que resolve problemas. Então, se você junta engenharia e computação, você quer realmente, com muita intensidade, resolver problemas. 2 vezes, pelo menos, né? Então, aqui nós vamos trabalhar. O engenheiro de computação é um profissional que a gente sempre olha para resolver problemas. E aí, o engenheiro de computação da Univesp, o que a gente está pensando nele, como que ele foi planejado? Sempre que você vai olhar isso, há uma ligação muito clara de engenharia um pouco com a área de hardware, com a área de projeto de hardware. E as pessoas gostam muito de falar, engenharia então é só hardware, os outros cursos de computação são software? Não, computação envolve software. Então você precisa lembrar que tudo de computação tem software, então um engenheiro de computação ele tem que ter habilidades na área de software também. Ele tem que saber programar, ele tem que entender como funciona o software, porque aí ele consegue também projetar o hardware para essa finalidade. Então eu vou dar 2 exemplos para a gente, um Perfeito. Exemplo pequeno e um exemplo grande. A gente está no mundo de sensores hoje em dia. Então, você quer que na sua casa certas luzes se acendam automaticamente, você quer que o seu carro entenda o que está acontecendo com ele e às vezes até te alertar que tem um pneu mais vazio ou que tem óleo baixo. Você tem um mundo de sensores. Você quer que o seu relógio monitore o seu batimento cardíaco e tudo mais. Então, a gente tem a primeira coisa, o primeiro vertente que eu falo que é um mundo pequeno. São coisas pequenas que estão por aí medindo, que a gente gosta muito de chamar de internet das coisas. Tá. Então, a gente vai ver que esse engenheiro de computação, ele vai formar habilidades na linha de internet das coisas, que são as coisas pequenas. Só que assim, quando a gente fala de uma coisa pequena, a gente está falando também que são muitas dessas coisas pequenas. Então, você não vai ter só um sensor. Às vezes, você vai ter milhares deles, ou milhões deles. Então, você vai fazer nessa coisa pequena. Mas aí você tem o outro lado, que são as coisas grandes para ele. Então, você vai pensar que eu tenho um sistema computacional, que às vezes vai estar em nuvem, e que eu preciso ter alguém que consiga modelar esse sistema como um todo. Então, agora a gente vai falar da coisa grande. Poxa, mas parece que são 2 coisas muito distintas, né? Um pequeno e um lá no alto, grandão. Pois é. Mas você, para poder tratar essa grande imensidão de sensores, você precisa de uma infraestrutura computacional muito grande. Então, você vai precisar da nuvem. Então, essas 2 coisas se falam. Então, você vai ver que uma parte do curso a gente vai falar no pequeno, com um olho no pequeno, Tá. e a gente vai voltar a falar da mesma coisa com um olho no grande. Mas vocês vão começar a entender, e as pessoas que fizeram esse curso vão entender que o grande e pequeno são 2 formas da mesma coisa. Então eu vou ter um processador que vai rodar programas lá naquela coisa pequenininha, é um processador bem pequenininho, que não vai rodar com muita potência, é claro, não vai gastar muita energia, mas eu tenho que tomar cuidado porque ninguém quer carregar o seu smartwatch 10 vezes por dia, né? Você Sim. quer carregar só de vez em quando. E você vai ter o seu data center. Pô, meu data center está na tomada, né? Mas se meu data center está na tomada,
eu não tenho problema de energia? Não, na verdade você tem problema de energia também, mas é outra história. Então, assim, você tem problemas no pequeno, problemas no grande, mas você vai trabalhar com os dois e vai fazer os dois se falarem e vai entender que os problemas têm por baixo dos panos, ele tem as mesmas ideias. Tá. Esse é o perfil. Então, a ideia é porque tudo isso está interconectado. Exato. E aí, quando você vai para uma habilidade, que é a do engenheiro, ele junta este pequeno e ele faz a conexão com o grande, que aí entra todo esse papel. Eu posso fazer esse tipo de analogia, Rodolfo? Pode sim. É possível, é claro, que o nosso engenheiro, alguns deles, por trabalhar em lugares maiores, ele pode virar e focar só no pequeno, só na internet das coisas, só no mundo de sensores. É possível que ele foque só na parte de coletar dados desse mundo de sensores. É possível que ele foque só na parte de data center. Ele pode focar em cada um desses pedaços, mas ele vai ter habilidades dessa escala toda, de uma coisa bem grande, na rede que vai conectar, na internet que vai trazer esses dados, até o pequenininho. Ótimo. Essa é a ideia geral dele. Então, você quer dizer para a gente que tudo isso o aluno vai ter na Univesp? Exatamente. Ele vai encontrar uma sequência de disciplinas formando gradativamente cada uma dessas habilidades. Do jeito que está organizado na Univesp, ele começa do pequeno e vai para o grande. E aí, ao final, ele vai estar apto a trabalhar nesse universo inteiro. Perfeito. Bom, então agora eu acho que chegou o momento de a gente falar um pouco sobre a estrutura do nosso curso e sobre o tempo de duração. E aí ninguém melhor do que o professor Ronaldo, né, professor Ronaldo, para dizer para a gente, conta um pouquinho como é a estrutura e o tempo de duração do nosso curso de Engenharia de Computação. Eu destaco como grande diferencial da Univesp justamente a estrutura curricular, que ela é feita justamente por módulos, núcleos, né? Então, o curso de Engenharia da Computação são 5 anos, né? Mas o primeiro semestre, os primeiros 6 meses do curso é um núcleo comum da Univesp, a qual o aluno cursa a disciplina com todos os cursos da Univesp. Já os próximos 2 semestres, né, até os 18 meses, ele vai cursar um núcleo comum, que é o eixo de computação. Então, ele vai ter 12 meses, 2 semestres, na qual ele cursa as disciplinas do eixo de computação. E durante essas disciplinas, o aluno começa a ter uma noção melhor do que é o curso de computação, porque ele já precisa poder escolher qual é a ênfase que ele vai seguir. No caso do curso de Engenharia da Computação, o aluno tem que seguir a ênfase de Internet das Coisas, como o professor Rodolfo já comentou, sobre Internet das Coisas. Então, ao final do seu 3º ano, o aluno já conclui essa ênfase. Depois, com mais 2 anos, ele vai concluir, então, o que a gente chama de BTI, com ênfase em Internet das Coisas. E depois, mais 2 anos, ele vai concluir o bacharel em Engenharia da Computação. Ou seja, são 5 anos para que ele possa concluir o seu curso. Perfeito. Então, se eu vou recapitular aqui, o aluno presta vestibular na Univesp, e aí ele faz a opção pelo eixo de computação. E a partir daí, ele tem possibilidades de fazer escolhas. Mas essas possibilidades de fazer escolhas, o professor Rodolfo, ele vai nos apresentar daqui a pouquinho, mas eu sempre tenho uma pergunta que eu recebo muito dos alunos e eu gosto demais, Rodolfo, de enfatizar e voltar nesse assunto. O professor Ronaldo acabou de dizer agora que um aluno de engenharia de computação fica na Univesp 5 anos. E aí ele fez uma escolha que é por engenharia de computação. Mas eu posso escolher o bacharelado de tecnologia da informação, eu posso escolher o ciência de dados ou eu posso escolher o engenharia da computação. Perfeito. Mas se eu ficar 5 anos na Univesp, eu vou ter 3 diplomas? Não, essa é uma pergunta muito legal, Simone. É realmente uma pergunta que muitos fazem, mas você vai ter o primeiro semestre igual para todo mundo, tudo bem. O segundo e o terceiro semestre igual para todos de computação, tudo bem. A partir daí o curso é diferente. Então, apesar de você ter o curso de ciência de dados, por exemplo, com 4 anos, engenharia de computação com 5 anos, eles têm uma diferença completa nas disciplinas a partir do segundo ano e em diante, né? Então, você vai ter uma diferença de disciplinas que você precisa para diferenciar os cursos, obviamente, e lógico, engenharia de computação, então, não tem o ciência de dados embutido nele. Então, a resposta é não, você não vai ter todos os diplomas num único só, não. Tá? Então, gente, é só a gente ficar atento e aí, a partir desse programa de hoje, com certeza você terá um embasamento para fazer a sua escolha. E a escolha, ela é baseada no perfil e no curso. E o curso tem uma estrutura. E aí, Rodolfo,
Fala um pouquinho para a gente sobre como é essa estrutura, principalmente no início, vamos dizer, do ingresso do aluno no vestibular até o momento da escolha. Ok. Bom, o aluno que entra na Univesp, ele vai ter o nosso primeiro semestre em comum. Todos os alunos da Univesp fazem o primeiro semestre juntos. Isso foi planejado para você que está ingressando na Univesp, você conhecer outras pessoas e apesar de nós sermos um curso à distância, é sempre bom lembrar, você não está sozinho nessa. Então você vai ter outros colegas seus, independente do curso, eles estarão fazendo a mesma disciplina que você. E por fazer as mesmas disciplinas que você, eles vão poder trabalhar junto com você, tirar dúvidas e vocês podem estudar juntos e trabalhar nessa migração para o ensino superior, que é tão importante, é um momento da vida de vocês que vocês precisam aproveitar e também aprender novas metodologias de estudo e novas formas de trabalhar no ensino superior. Bom, para isso, no primeiro semestre, a gente tem uma disciplina de pensamento computacional. Ela já é uma disciplina sobre onde se aplica a computação e como funciona um pouco da computação. Perfeito. Nós temos uma de leitura e produção de texto. Justamente na parte de escrita, é sempre importante a gente lembrar que você precisa ler e escrever cada vez melhor a cada dia. A gente vê tantos problemas de comunicação hoje em dia, escrever melhor é sempre um bom motivo, e sempre é um bom trabalho para a gente. E nós temos uma que não deixa de estar na moda em momento algum, ética, cidadania e sociedade. A cada momento da nossa vida a gente precisa cada vez de mais ética, cidadania e sociedade. Com certeza. Hoje, então, não preciso nem falar muito, né? Aí nós temos o segundo bimestre, nós temos as disciplinas de matemática básica, inglês e metodologia científica. Essa última de metodologia científica, ela trabalha com desenvolvimento de projetos. Então nós vamos trabalhar, e muito do curso da Univesp vai envolver projetos, então ela já vai te ensinar isso. Perfeito. Ela vai trabalhar com você nessa direção. Esse primeiro semestre são todos os alunos da Univesp. Nesse momento agora, os outros 2 semestres já são dos alunos de computação. Então, quando você fala todos os alunos, um aluno do eixo de computação vai interagir com um aluno do eixo de licenciatura, por exemplo. Exatamente. Se você conhece alguém que está fazendo Univesp no primeiro semestre, ele estará fazendo as mesmas disciplinas que você. Exatamente o mesmo conteúdo na mesma semana. Pode interagir com ele, pode estudar junto, não tem problema. Às vezes você veio do ensino médio em conjunto com um colega seu, cada um escolheu um destino diferente, vocês acharam que nunca ia estudar sozinho, estão lá junto de novo. Verdade. Mais um semestre em conjunto. E aproveita para formar laços, quem sabe mais para frente você faz outras atividades com ele, né? Perfeito. Então, esse é um momento bem legal. E, aliás, oportunidade não vai faltar para você fazer atividade, principalmente de prática. E o professor Rodolfo também vai falar um pouquinho para a gente no próximo bloco. Mas, antes disso, Rodolfo, então, eu estou com o primeiro semestre em comum. Né? E aí agora eu tenho mais 2 semestres, é isso? Exatamente. E nesses 2 semestres, eles são comuns para todos os cursos de computação. Então agora os seus colegas que entraram em eixo de computação, independente da escolha, lembrando que você tem até o final do 3º semestre para escolher, então você não fez escolha ainda, você pode estar assistindo esse vídeo exatamente para fazer a sua escolha, então você vai andar com as disciplinas em conjunto com seus colegas, certo? Então nós temos no 2º semestre, nós temos uma disciplina de algoritmo de programação de computadores 1 e 2. Tá. São 2 disciplinas que vão fomentar a sua habilidade de programar computadores. Perfeito. A gente vai trabalhar habilidades de software, você vai começar do zero, então, não sei programar, entrei na Univesp sem saber programar, você vai começar a aprender a programar aqui, certo? O pensamento computacional te deu uma noção e você vai trazer essa habilidade e vai começar a se expressar na linguagem de computador, certo? Então, você vai fazer isso com ele. Nós temos no 2º semestre ainda Cálculo 1, e uma disciplina de introdução aos conceitos de computação, justamente para te dar uma ideia bem ampla sobre computação. É claro que é uma disciplina aqui de 40 horas, esse programa é pequenininho, então pensa nesse programa um pouco maior, mas trazendo um pouquinho da prática para você também poder entender um pouco mais. E aí nós temos uma outra disciplina, que é Fundamentos Matemáticos para a Computação. A computação usa muita matemática, a gente vai reforçar um pouco essa matemática, mas já olhando do ponto de vista de computação, certo? Várias das decisões que você vai tomar serão baseadas em contas e você precisa saber fazer essas contas para poder decidir corretamente. E fundamentos da web, quer dizer, hoje em dia a gente vê tudo na internet e a gente precisa entender isso aqui e a gente traz isso desde o início do curso para você poder ter novamente essa noção de fundamentos da web para frente. Fechamos o 2º semestre e falta o 3º semestre, novamente em conjunto com todos os colegas de computação, mas aí nós temos uma disciplina de sistemas computacionais. Essa disciplina já tem uma visão mais de engenharia de computação do resto do seu curso, mas ela é ofertada para todo mundo. Então você vai entender o que tem dentro do computador, como essa parte, como funciona o que está dentro do computador, como medir o desempenho desses componentes, para saber se o seu computador é rápido, é lento, por que ele é rápido, por que ele é lento e como você consegue melhorar. Nós temos uma disciplina de estruturas de dados,
tudo que você trabalha e organiza seus dados no seu computador, você precisa pensar em fazê-lo de uma forma mais organizada, porque afinal você vai querer coletar esses dados posteriormente, você tem que organizá-los muito bem nesse momento. E uma de formação profissional em computação. Essa aqui é aquela disciplina que eu vou trazer uma analogia que eu já fiz num outro vídeo, mas essa disciplina aqui, o que eu gosto de falar para vocês, imagina que você está naquele buffet, no self-service, certo? E aí você chegou aqui na fila, você vai passar pela salada, todo mundo vai passar pela salada, vai preencher metade do prato de salada, certo? Lembre-se sempre de comer salada todo dia. E aí nós temos que trabalhar a outra metade do prato. Certo. E a outra metade do prato, você chegou lá, tem arroz, você bota arroz no prato. Chegou no feijão, tem feijão no prato e depois você descobre que tem lasanha lá na frente. Aí o que você vai fazer? Você não vai poder tirar o arroz e feijão, né? Sim. Ainda mais se a pessoa gosta muito de lasanha, né? Então, assim, a disciplina de formação profissional em computação, ela vai justamente te dar essa visão geral do seu curso, para você não fazer uma escolha nesse momento e, de repente, 2 semestres depois, você descobre que chegou algo que você gosta muito mais e você quer fazer a troca. Então, você vai tomar a decisão no 3º semestre. Nós temos uma disciplina que vai te mostrar um pouquinho de cada pedaço para você entender essa parte aqui e fazer bem a escolha do seu curso. Aí a gente ainda tem no 3º semestre estatística e probabilidade. É sempre uma disciplina de formação básica, matemática básica, estatística. E nós temos uma de programação orientada a objetos. Como eu mencionei, a gente está trabalhando numa sequência de desenvolvimento de habilidades de programação. E você precisa saber e ter essas habilidades para que você consiga ser um bom profissional de computação lá para frente. É muito importante você trazer essa prática. A gente vai falar da prática um pouco mais para frente. E aí, uma inovação que a gente coloca da Univesp bem no início do curso é uma disciplina de gestão da inovação e desenvolvimento de produtos. O que significa isso? Você ainda não fez muita coisa de resultado na Univesp, mas você precisa saber desde o início agora que quando você tiver um produto, tiver uma boa ideia que vai surgir no decorrer do curso, nós vamos trabalhar com você isso, você saiba como dar caminho para ela, seja através de um produto, seja através de um resultado na sua empresa, seja através de alguma outra coisa, mas você já vai saber como que você faz esse fluxo inteiro, porque à medida que você vai avançando no seu curso, você pode passar a ter esse olhar sobre um produto ou sobre algo que você resultou. E o produto pode ser um software, pode ser um dispositivo, pode ser alguma coisa, um sistema na nuvem, mas você vai trabalhar com essa parte. E com isso a gente fecha os 3 primeiros semestres, que todo aluno do Univesp trabalha nesses 3 primeiros semestres exatamente nas mesmas disciplinas. E agora é a hora de dividir, ok? Pois é. Então chegou o momento da gente pensar na divisão. Então você imagina o seguinte, você acabou de entrar na Univesp e aí você vai conhecer pessoas de outros cursos, depois você vai para o seu eixo de computação e aí vai desenvolver competências básicas que acabam sendo inerentes ao perfil dos demais cursos do eixo. E depois você vai para o aprofundamento profissional. E a partir daí, né, professor Rodolfo, nós temos uma nova gama de disciplinas para o desenvolvimento de novas habilidades, certo? Exatamente. Tá. É o que a gente vai fazer logo na sequência, né? Então a gente vai ter esses alunos passando mais 3 semestres, que a gente fala que é a parte de baixo. Lembra que eu falei do pequeno e do grande? Lembro. Então agora eu vou falar de 3 semestres bastante com esse foco do pequeno. A gente ainda não vai perder a visão daquele software lá atrás, você vai trazer esse software, as habilidades de software, mas a gente vai tentar crescer um pouquinho disso. E aí a pergunta, e talvez o exemplo que eu vou tentar trazer aqui, eu vou tentar trazer para vocês um smartwatch, um relógio inteligente. E onde gostei. isso vai se encontrar cada uma dessas coisas. As disciplinas às vezes vão trabalhar com algo que você teria dentro do seu relógio. Observa que eu poderia pensar numa coisa menor ainda, só aqueles relógios mais antigos que mediam só a sua pulsação, não Sim. tinha tanta funcionalidade, mas a gente vai tentar mostrar isso aí nesses próximos 3 semestres. Vamos lá? Vamos lá, perfeito. Só que, antes disso, eu vou sugerir para que a gente faça um breve intervalo. E aí depois, no nosso segundo bloco, a gente vai vai discutir um pouco mais a ideia desse smartwatch e a gente vai relacionar quais são essas ações que envolvem a tecnologia, o curso da Univesp e o engenheiro de computação. Então, assim, nos aguarde, fique por aí, a gente já volta e continuamos o nosso bate-papo.